Bom dia, meus amores. Bom dia, quarta-feira. Bom dia, turma do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma videoaula de Dicionário, hoje para a gente trabalhar ciências e matemática. Como eu já havia prometido, a gente vai dar uma retomada aí em ciências, tá certo? Porque algumas crianças ficaram em dúvida para responder algumas questões no livro. Então, a gente vai dar uma retomada, tá certo? Primeiramente, eu quero agradecer a paciência, a compreensão, o apoio, a parceria de vocês nas minhas videoaulas, ou mesmo às vezes quando o tia manda só o cronograma, eu quero assim agradecer do coração, tá certo? Então vamos lá, porque hoje o vídeo vai ficar um pouquinho extenso. Pegando o livro de ciências, vocês vão retomar aí, certo? Na página 50 e 51, onde nessa ilustração a gente observa várias crianças fazendo atividades físicas, né? Umas brincando de bola, né? Nós temos aí pessoas andando de skate, todo preparado, isso também é uma atividade física. O senhor aí, de certa forma, lendo um jornal. Tia, mas ler jornal é uma atividade física, não mexe com o meu corpinho, mas mexe com o meu pensamento, né? Então, nessa ilustração da página 50 e 51, a gente observa as crianças brincando, interagindo umas com as outras. Na página 52 e 53, na 52, movimentos, mostra aí as crianças brincando de basquete, né? E lá embaixo já tem até umas indagações. Eu tenho 3 pontinhos, certo? E nessas 3 questões, vocês vão transcrevê-las para o caderno, ou seja, copiar. Ou então colocar lá em ciências, o cabeçalho, aulas remotas e colocar assim, respostas da atividade do livro de ciências da página 52. Vou falar de novo. Respostas da atividade do livro de ciências da página 52 e responda as seguintes perguntas, ó. Nos 3 tópicozinhos que tem aí na página 52. Quais são as atividades físicas que você faz no seu dia a dia? Você acha que é preciso muita ou pouca energia para realizar essas atividades? O segundo tópico. No caderno, escreva um pequeno texto explicando o que você acha que acontece com o seu corpinho quando você pratica esportes. Melhora a inspiração e a expiração. O que é que acontece com o seu corpinho? E por fim, é para trocar ideias com os colegas. Como nós não estamos em aulas normais, aulas presenciais, troquem ideias com o papai e com a mamãe ou com seu irmão, ou com seu primo que está na sua casa, certo? Já na página 53 é bem interessante, mostra aí o seguinte, ó. Que tal medir quantas vezes seu coração bate e quantos movimentos respiratórios você realiza? Que resultados você espera obter em diferentes situações, em repouso e após fazer uma atividade física? Daí eu tenho 4 opções aí. A primeira que essa menina está realizando diz o seguinte, ó. Para medir a pulsação, o que é, tia Sonara, essa pulsação? Em medicina, batimento ritmado, como percebido no coração, ó. Coloca a mãozinha, eu não escuto, né? Eu sinto o coração pulsar. Então, no primeiro quadrantezinho, aí no primeiro quadrado, diz o seguinte. Para medir a pulsação, coloque os dedos indicador e médio em um dos pontos indicados na foto. Olha só, meus dedinhos sintam de vocês agora. Sentiram? No pulso também, ó. Eu sinto bem. E tem também lá numa partezinha do pé do tornozelo, tá certo? No segundo quadrado diz o seguinte. Para contar os movimentos respiratórios, coloque as mãos sobre a barriga ou sobre o peito. Um movimento respiratório completo ocorre cada vez que inspiramos o ar e em seguida expiramos. Inspirar é colocar o ar para dentro, ó. Expirar, soltei o ar. No terceiro quadrado. Com os colegas, faça uma atividade física intensa. Você pode fazer em casa, tá certo? Dançar, correr, pular com seus irmãos. Aí percebam, quando você tá calminho, relaxado, o batimento cardíaco ele é bem mais calmo, mais tranquilo, igual eu tô agora dando minha aula. Se eu correr, se eu me agitar, se eu brigar, se eu reclamar, eu vou ficar agitada, possivelmente os batimentos também eles vão ficar mais acelerados. Então, já no quinto diz, descanse 5 minutos e meçam novamente os batimentos cardíacos. Você vai observar se houve diferenças ou não. Enquanto eu estou tranquila e depois que eu estiver agitada fazendo alguma atividade física.
Por enquanto, até aí não tem questões na página 53. É uma atividade prática, né? Nas páginas 54, é uma entrevista com o professor Diogo Inácio Dias, que é professor de educação física. Nessa entrevista aí, ele fala que os batimentos cardíacos de uma pessoa, o normal é 70 por minuto. Em uma pessoa que pratica uma natação, é possivelmente que essa pessoa de 20 anos de idade que pratica natação, pode subir para 200 batimentos cardíacos por minutos. Imagine quantos são, geralmente, nas pessoas que correm, que jogam futebol, que jogam voleibol, que fazem natação, né? Que a gente tá vendo aqui o exemplo, que pode subir aí de 70 para 200 batimentos cardíacos por minutos. Então, sabemos que o normal é 70. À medida que ele altera, ou você pode estar praticando uma atividade física, ou você pode estar agitado por alguma coisa, certo? Daí ele fala também qual é o segredo para praticar uma atividade física com regularidade. Ele diz que para ter um bom resultado, você tem que praticar frequentemente. Inclusive, ele pratica a capoeira, que nós falávamos na aula passada de história, que a capoeira hoje, que é considerada esporte, né? Que é uma prática bonita, tranquila de se fazer, antigamente era vista com maus olhos, mas era feita, realizadas pelos negros como forma de descontrair, né? Mas ainda tinham a falta de respeito, né? Já tinha aí o preconceito com esse tipo de atividade física. Já na página 55 diz o seguinte, ó: dê sua contribuição para o dicionário científico das crianças. Explique cada um dos termos abaixo. Expiração, o que é expiração? Vocês conseguiram responder? Então, olha só. Expiração significa o quê? Relaciona-se à expulsão do ar, ou seja, de fora, olha só, relaciona-se à expulsão do ar para fora do corpo, ou seja, ó, de dentro para fora, expirar. Soltei o ar. E a inspiração relaciona-se à tomada de ar para dentro do corpo, ou seja, é de dentro, ó, expirar, inspirar, é o contrário. Inspirar é de fora para dentro, ó. Entrou, expirou. Expirar, soltei o ar. Daí no segundo quesito diz o seguinte: veja o que as crianças estão falando sobre atividade física. Circule as frases que não correspondem a que o professor da educação física afirmou em sua entrevista e reescreva-as corretamente no seu caderno. No primeiro círculo, certo? O menino de laranja diz assim, ó, de camiseta laranja, diz o seguinte: não é normal ocorrer uma alteração dos ritmos cardíaco e respiratório durante a atividade física. Já a moreninha diz o seguinte: para praticar atividades físicas, devemos obrigatoriamente ir a uma academia de ginástica. O de cabelinho preto, chinesinho, né? Ele diz o seguinte: para praticar atividades físicas, deixar os músculos preparados para os movimentos. Praticar atividades físicas deixa os músculos preparados para os movimentos. E a de trancinha diz: é importante certificar-se com o médico de que não existe nada que o impeça de fazer determinada atividade física. 4 balõezinhos, mas vocês vão circular as frases que não correspondem à fala do professor. Será que a gente só pode fazer atividade física em uma academia de ginástica? Né? Então, observe que são duas aí, duas corretas e duas errôneas, que não condiz à fala do professor. Então, se você respondeu, parabéns. Quem não, as respostas certas seriam a fala da menina moreninha, essa é uma frase errada. Para praticar atividades físicas, devemos obrigatoriamente ir a uma academia de ginástica. Não, isso aí é errado. Eu posso praticar atividade física na minha casa, certo? Algum exercício eu posso praticar na minha casa. Uma caminhada na praça é uma atividade física sem ser necessário estar em uma academia. E a outra que também é errada é essa do menino de camisa laranja, certo? Não é normal ocorrer uma alteração dos ritmos cardíacos e respiratórios durante a atividade física. É errado. Quando fazemos exercícios físicos, alteramos sim os nossos batimentos cardíacos, certo? Dando continuidade. No terceiro, o mural da turma.
com 2 colegas, faça um cartaz incentivando as crianças da escola a praticar atividades físicas regularmente. Você pode fazer isso no seu caderno de desenho. Façam aí, pode ser até igual a esse aqui que está no livro, mas você pode fazer diferente também, usando a sua criatividade. Tem um mural dizendo assim: movimente-se, escolha uma atividade de que goste, mantenha um ritmo confortável no início. Você pode desenhar você jogando bola, você nadando, você correndo, tá certo? Isso no caderno de desenho, beleza? Agora sim, passando para a página 56 e 57, que muitos disseram que não fez, observe agora a leitura. Ó, ajude os alunos a terminar o relatório abaixo. Para preencher o quadro que eles montaram, meça você mesmo seus batimentos cardíacos e movimentos respiratórios. Se necessário, releia as instruções da página 53. Lembra? Aqui, ó. Problema investigado. Em 1 minuto, quantas vezes o coração bate e quantos movimentos respiratórios realizamos, né? Os batimentos nós sabemos que são quantos? 70 por minuto se tiver relaxado, calminho. E quantos movimentos respiratórios nós realizamos? 2, ó. Inspirar, expirar. Então, olha só. Esses números podem variar? O que fizemos? Tomamos medidas. A resposta poderia ser exatamente essa, ó. Do número de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios por minuto em diferentes situações, certo? Então, esses movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, eles podem variar em diferentes situações. Quando eu estou em repouso, pode ser de uma forma. Quando eu estou andando, quando eu estou sentado. Então, a resposta você pode colocar assim: Tia, os batimentos cardíacos normais é 70 por minuto, mas vai variar. Se eu estiver andando, correndo, brincando, pulando, dançando, fazendo natação, os batimentos podem aumentar, beleza? Então, no outro diz o seguinte, ó. O que observamos? No quadro abaixo, apresentamos o quê? O número de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios medidos. A resposta desse último tópico será o número de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios medidos. Ou, se você colocou de outra forma, parabéns, mostrou que entendeu. Logo após, eu tenho aí um quadro para a gente preencher. Olha só. Andando, sentado ou lendo, logo após ter corrido, deitado antes de dormir. Aí eu tenho número de batimentos cardíacos por minuto. Andando, 70 aproximadamente. Sentado ou lendo, 70 aproximadamente. Logo após eu ter corrido, aproximadamente 100 ou 120, conforme a intensidade. Se eu correr não tão rápido, vai variar de 100 a 120. Se eu correr muito rápido, aí eles podem alterar. E deitado ou antes de dormir, 70 por minuto aproximadamente. Depois diz, número de movimentos respiratórios por minutos. Antes perguntava números de batimentos cardíacos. Agora diz número de movimentos por minutos. Vamos lá? Voltando aqui. Número de movimentos respiratórios por minuto, andando aproximadamente de 10 a 15. Número de movimentos respiratórios por minuto, tem a tabela assim, tá certo? E a tabelinha para vocês observarem. Então, número de movimentos respiratórios por minuto, sentado ou lendo, aproximadamente de 10 a 15. Logo após eu ter corrido, então, aproximadamente 20 a 25, conforme a intensidade. E deitado ou antes de dormir, aproximadamente 10 a 15 por minutos. Observe que tanto na horizontal como na vertical aí, vocês vão ler, observar de acordo com o que a tia Sonara está lendo e colocar as respostas, tá certo? Façam com calma, na dúvida, pausa o vídeo, olha no livro, retorna no vídeo, tá certo? E no fim, o que nós concluímos? Parece existir uma relação entre o número de movimentos respiratórios e o de batimentos cardíacos. Existe sim uma relação entre os movimentos respiratórios e os batimentos. Olha só.
Em atividades físicas mais intensas, ambos aumentam. Em repouso, a gente percebe que os movimentos também, os batimentos, eles ficam ali iguaizinhos. Então, o que é que vocês vão responder aí? O que concluímos? Parece existir uma relação entre o. A resposta é agora. Resposta. Número de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Ponto. Em atividades físicas mais intensas, eles aumentam. Em repouso, as medidas são iguais. Tá certo? Na página 57, o quinto, analise o que as crianças estão conversando. Se começaram a praticar uma atividade física, por que será que as primeiras aulas, uma delas se sentiu mal e a outra não? O que vocês acham aí? Olha só, o menino. Eu me senti muito bem logo nas primeiras aulas de natação. A menina responde. Quando eu comecei a nadar, sentia que ia morrer. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Qual a diferença de um e outro? O que vocês responderam? O sexto. Analise os dados apresentados no quadro abaixo e esclareça as dúvidas dessas crianças. O menino diz: em qual situação foi observado o maior número de batimentos cardíacos? Qual foi esse valor? A menina diz: provavelmente, qual número preencheria a lacuna desse quadro? Seria maior ou menor que 20? Então, a resposta para o menino seria: após a corrida moderada, foram observadas 100 batimentos cardíacos por minuto. Essa é a resposta do menino. Após a corrida moderada, foram observadas 100 batimentos cardíacos por minuto. E a resposta para a menina, o número provavelmente seria menor. Beleza? Agora sim, olha só. Essa sim, da página 56 e 57. Retomando as aulas passadas. Agora, hoje, 2 de setembro, nossa quarta-feira, na aula de ciências, vocês vão ler a página 58 e 59 e responder para mim, ok? Ciências finalizado com sucesso. Passamos agora para matemática. Peguem aí o livro. Em matemática, vocês podem ter dúvida, mas vocês vão fazer o seguinte: retomar o vídeo que eu vou passar para vocês, que se chama, é um vídeo complementar sobre faces, arestas e vértices. O que são, tia Sonara? Vocês vão entender o que são faces, tá certo? Dos sólidos, o que são as arestas e o que são os vértices, tá certo? Então, depois que vocês observarem esse vídeo, complementará essa aula, vocês vão aí responder a página 36, somente a página 36 do livro de matemática de vocês. Olha só, vocês têm aí um cubo, uma pirâmide de base quadrada, um prisma de base hexagonal. O que é hexagonal? São quantas partes? Hexagonal. Prisma de base triangular e uma pirâmide de base triangular. Vão prestar atenção ao vídeo complementar para entender o que é face, vértice e arestas, para responder as partes de cada uma delas. E lá embaixo completar esse quadradozinho aí, tá certo? Eu tenho também um desafio, vou lançar para vocês. Caso vocês tenham dúvida, não se preocupem, na próxima aula a tia Sonara traz aqui as respostas e tira as dúvidas também de vocês, tá certo? Então, como o nosso vídeo já ficou bastante intenso e extenso, tia vai dar tchau, até amanhã, tá certo? A gente corrige amanhã e tira as dúvidas, mas aproveite a videoaula que vai vir posterior ao meu vídeo para responder matemática. Um cheiro, meus amores, até amanhã.